Hello, DIY Lovers! Como é que vocês estão aí hoje, hein? Hoje eu trouxe duas ideias fáceis e baratas para decorar a casa usando cabos de vassoura. Então você pode reaproveitar de uma vassoura velha que você já não usa mais ou então comprar os cabos no mercado. As ideias estão bem legais, então já deixa o seu like agora no início do vídeo para ajudar na divulgação e mais pessoas verem essas ideias. Aproveita e me segue lá no Instagram também, porque a gente já dobrou o número de seguidores desde o início do ano, então assim, logo a gente vai chegar em 1 milhão de seguidores. E é isso, vamos deixar de enrolação e bora lá para conferir essas ideias. Para fazer essa ideia, eu usei 4 cabos de vassoura e uma tábua de madeira de pinos, mas não vou usar ela inteira não, ainda vai sobrar uma parte. Então eu fui marcando com a régua a medida de 40 centímetros e cortei usando a serra tico-tico. Se você não tiver uma serra em casa, pode usar uma cegueta, que é aquela serrinha fina e simples, um serrote ou até mesmo levar em um carpinteiro ou uma marcenaria e pedir para cortar. Vamos precisar de 3 pedaços de 40 por 30 centímetros. E eu tô dizendo 30 centímetros porque é a largura da tábua que eu tenho. Se a sua for menor, não tem problema, se for de 20 ou de 25. Aí depois eu fui lixando tudo, usando uma lixadeira só para facilitar e agilizar o trabalho, porque tinha umas partes que estavam bem ásperas dessa madeira. Mas pode usar a lixinha na mão simples mesmo, que dá para lixar do mesmo jeito. Você não precisa ter todas as ferramentas, sempre dá para dar um jeitinho e adaptar. Então eu lixei as 3 tábuas dos dois lados e as bordas também. Depois, retirei os plásticos dos cabos de vassoura e essa pontinha preta também. Então, você pode reaproveitar o cabo de uma vassoura velha que você já não usa mais, que está quebrada. Ou, se você não tiver em casa, pode comprar no mercado ou em uma loja de utilidades, que custa geralmente de 2 a 7 reais, dependendo do modelo. Esse daí não estava retinho, não estava meio torto ali, mas não tem problema. Fiz a marcação em todos os cabos de 95 centímetros e depois cortei usando a serra tico-tico, mas no serrote também é super rapidinho. Eu achei que os cabos estariam mais bonitinhos, porque eles eram novos, mas eles vieram todos feios assim, manchados, então eu lixei um pouco ali em algumas partes que eu vi que tava áspero, que não tava legal, pra melhorar, mas não tem problema, porque a gente vai pintar tudo depois. Depois de lixar tudo, eu pintei os 4 cabos com a tinta Chalk preta. Essa tinta é aquela que eu sempre uso nos vídeos, que não precisa lixar o móvel antes, mas aí pode usar tinta Chalk, pode ser a tinta acrílica, tinta PVA, e aí eu escolhi a cor preta porque eu queria uma pegada mais industrial. Mas vocês podem pintar os cabos e as tábuas de madeira da mesma cor também. Nesse caso eu não pintei as tábuas, então eu vou pintar apenas os cabos mesmo. Depois que a tinta já estava seca, eu vim marcando em todos os cabos a medida de 1 centímetro lá na ponta, depois 40 centímetros e mais 40 centímetros. Então, a primeira lá de cima vai ser onde eu vou parafusar a primeira tábua. No meio ali, a medida de 40 centímetros, será outra tábua e a terceira será a terceira tábua. Depois eu pedi ajuda dos universitários, porque eu precisava que segurasse o cabo sem virar. Porque aí eu fui fazendo um furo com a furadeira nas 3 marcações que eu fiz. Então, se virasse um pouquinho o cabo, o furo ficaria torto, entendeu? Então eu pedi pro Everton segurar o cabo pra mim, eu só puxava pro lado pra fazer o furo e eles ficarem bem paralelos, certinho, sabe? Todos virados pro mesmo lado.
E aí eu fiz isso com todos os cabos. Posicionei o cabo de vassoura em cima da tábua desse jeito, coloquei uma ali na ponta bem alinhado, na medida de 1 centímetro, furei a tábua de baixo e parafusei usando um parafuso grandão. E aí coloquei outra tábua ali no meio para facilitar e o cabo ficar retinho, mas também vim parafusando do mesmo jeito, nas 3 medidas. Fiz isso com os 4 cabos. Como eu vi que esse móvel não ficou tão firme, eu usei mini cantoneiras na parte de baixo de cada prateleira para fixar e ficar certinho. Então eu posicionei ali, parafusei na tábua e no cabo de vassoura. Dessa forma fica bem firme e ele não vai ficar balançando nem vai ficar bambo. Fiz isso embaixo das 3 prateleiras e esse foi o resultado da minha estante estilo industrial. Aí eu coloquei algumas coisas de banheiro, tipo para você usar em um lavabo. Mas o legal é que essa estante é super útil para organizar e usar em vários cômodos da casa. Você pode usar na cozinha, na sala, no quarto, no escritório ou até mesmo, como eu mostrei aí, em um lavabo, que fica bem legal, cabe muita coisa. Essa ideia é super fácil de fazer, você pode usar para organizar e decorar vários cantinhos da casa. Para essa ideia, eu usei 4 cabos de vassoura e suportes de plástico para botijão de gás. Isso mesmo, eu usei 2 suportes desse de plástico e ele é bem baratinho, você encontra em lojas de utilidades, em lojas que vendem essas coisas para casa. E na parte de baixo tem esses 4 pezinhos aí, então a primeira coisa que eu fiz foi remover eles, pelo menos o fundo. E para isso eu usei uma serra copo, que é essa broca que encaixa na furadeira e ela faz um furo redondo, como se fosse uma serra mesmo. Então eu não vou retirar essa parte em volta aí, que é dos pezinhos, eu vou tirar apenas o fundo, só a tampinha mesmo, como eu estou mostrando aí. E como eu sei que nem todo mundo tem essa broca em casa, você pode adaptar esquentando um prego ou uma chave de fenda velha e colocando no fundo até derreter essa parte toda, aos pouquinhos dá super certo. Ou você pode já tentar usando um estilete, uma serrinha, mas tem que tirar apenas o tampão, a tampinha do fundo mesmo, porque essa parte em volta a gente vai precisar depois. Ou se você já tiver um ferro de solda, é melhor ainda, porque ele já esquenta e retira tudo facilmente. Depois de retirar os fundos, eu vim com o estilete retirando essa rebarba com muito cuidado e encaixei o cabo para ver se encaixava certinho, se cabia. Não ficou largo, ele ficou justinho, certinho, do jeito que eu precisava. Então eu retirei a rebarba dos 4 pezinhos aos poucos e fiz esse mesmo processo aí usando o outro suporte de plástico. E os 2 suportes ficaram assim, ó, o fundo de cada um ficou aberto, eles ficaram vazados. E aí retirei o plástico dos cabos de vassoura, retirei a pontinha preta ali de cada um para poder montar essa peça. Fiz a marcação de 80 centímetros em cada cabo e aí sim eu cortei usando a serra. Depois lixei os cabos para melhorar um pouquinho esse aspecto, né? Mas esse daí eu também vou pintar, então não tem problema, como eu disse antes, se ele tiver todo manchado, se você for pintar. Agora, se você vê que eles estão
todos parecidos, clarinhos, não tem manchas, você pode, ao invés de pintar, invernizar, ou até mesmo só passar um óleo mineral para realçar essa cor da madeira crua. E aí eu pintei também usando a Chalk Paint na cor preta. Aí eu tô usando a tinta preta novamente, assim como eu usei na outra ideia com cabos de vassoura, porque combina com a cor do suporte, que também é preto. E também porque eu gosto desse estilo mais industrial. Mas se você quiser, pode pintar com outra cor também, ou até mesmo mudar a cor do suporte de plástico. Peguei o pedaço da tábua de madeira de pinos que sobrou da outra ideia, posicionei o suporte ali e como ele cabia certinho, eu contornei esse círculo e depois cortei usando a serra tico-tico. Eu fui cortando aos pouquinhos, devagar para ficar redondinho, mas se não ficar redondo não tem problema, porque depois é só acertar lixando. E eu preferi cortar porque eu não tinha uma tábua redonda, mas se você preferir, pode usar aquelas tábuas redondas de corte, aquelas para queijo, sabe? Que já vem redondinha e pronta. E depois de cortar, eu lixei ela para fazer o acabamento ali em volta e ficar certinho. E a tábua ficou assim, fiz duas marcações em cada cabo, uma de 25 centímetros e a outra de 30 centímetros. Encaixei o cabo de vassoura dentro do pezinho que eu cortei e posicionei bem ali na marcação, na primeira marcação de 25 centímetros. E eu coloquei o pezinho, a parte de baixo do pezinho nessa marcação. Risquei ali só para não mover. Fiz um furo nessa parte de plástico. Encaixei o outro suporte na parte de cima na medida de 30 centímetros. Marquei com lápis só para o caso do suporte sair do lugar. Fiz um furo antes com a furadeira e aí sim eu vim fixando um parafuso para unir as duas peças. E aí fui encaixando um cabo por vez, posicionando ali certinho na medida que eu tinha marcado. E aí sim furei e parafusei cada um. E tem que tomar cuidado na hora que você for parafusar para não colocar o parafuso muito fundo, porque senão ele pode quebrar o plástico. Então, a hora que a cabeça do parafuso encostar no plástico, ficar bem rente, você já para, porque se você parafusar muito, aí ele pode trincar o plástico. E aí na parte de baixo ali, eu fui fazendo um furo dentro dos cabos de vassoura bem centralizado ali. E fiz isso em cada um. Posicionei essa parte que eu furei em cima do tampo, contornei cada cabo ali no seu devido lugar para eu saber certinho onde eles iam ficar. Fiz um furo dentro de cada círculo marcado ali, eu marquei bem o centro de cada um e fiz um furo até varar do outro lado da tábua. Virei a tábua do outro lado e escariei cada furo usando essa mesma broca, ou seja, eu fui alargando ali a parte de cima onde a cabeça do parafuso iria ficar, só para ele ficar enterrado e ficar bem rente e o parafuso não ficar alto. Então eu posicionei a tábua em cada cabo de vassoura ali certinho onde eu tinha marcado e furado e parafusei, fixei um parafuso em cada um. Essa parte não tem jeito, os parafusos vão aparecer mesmo na parte de cima, mas se você quiser pode pintar o tampo ou colocar mini cantoneiras na parte de baixo no lugar deles. E aí eu peguei esse pote de plástico que eu comprei um tempo atrás por R$4 em uma loja de utilidades, pintei a parte de fora com tinta spray preta, encaixei ali dentro dos suportes, porque eu dei sorte que era do tamanho certinho e esse foi o resultado da minha fruteira. Cabem muitas frutas e ainda tem uma prateleirinha ali na parte de cima que você pode usar para colocar outras coisas. Mas se você quiser, ao invés de uma fruteira, pode ser também um suporte de plantas.
Aí eu pintei apenas a parte de fora do pote de plástico justamente porque ia estar em contato com os alimentos, com as frutas ali. Então na parte de dentro não precisa pintar. E na parte de cima, ao invés de colocar uma tábua, você pode colocar outro suporte com um pote para colocar mais plantas ou frutas. Tá aí mais uma ideia para você fazer em casa, reutilizando cabos de vassoura. E aí, o que vocês acharam dessas ideias de hoje? Vocês usariam em casa? Fariam também? Me conta aqui embaixo nos comentários qual delas vocês gostaram mais. E se vocês quiserem que eu faça mais vídeos usando cabos de vassoura ou outro material, tipo, ai Andressa, faz um vídeo usando só garrafa PET, um vídeo usando só caixa de papelão, sei lá, me conta aqui embaixo nos comentários, beleza? Eu vou ficando por aqui, um super beijão pra vocês e fui, tchau, até a próxima!